Bruno, o que está acontecendo de bom e de mal com relação ao preparo físico, ao bem-estar das pessoas, à qualidade de vida hoje em dia? Com relação à qualidade de vida, as pessoas hoje em dia passam mais e mais tempo sentadas. Vão de carro para o trabalho, passam muito tempo sentadas no trabalho, voltam, passam muito tempo sentadas na frente da TV. Então isso para a qualidade de vida acarreta inúmeros problemas. Mas a melhor coisa que está surgindo agora com relação a treinamento é que a gente está parando de ver o indivíduo como simplesmente músculo e função daquele movimento, como o indivíduo como um todo. A gente tem que priorizar o movimento em relação à qualidade daquele músculo. Treinando função articular, treinando alguns movimentos contrários ao que a gente tem no dia a dia e principalmente parando de ver músculo. Treinar em cima de movimento. O que se chama de movimento contrário? Se a pessoa passa grande parte do tempo do dia sentado, nada mais óbvio do que a gente treinar essa pessoa evitando esses movimentos, treinando as cadeias musculares contrárias a isso para realmente aliviar essa tensão que é gerada no dia a dia. Tá. E você estava me falando, há um minutinho atrás, sobre as diferenças do que é as duas grandes capitais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Como é que você vê essa questão física? A grande diferença entre as duas cidades é localização geográfica. No Rio de Janeiro, como a gente sabe, é praia, aquela cultura do bem-estar está muito relacionada a isso. A praia, por ser um lugar público e de grande diversidade de pessoas, e por ter muito esporte envolvido na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas são mais bem cuidadas. Vão para a praia, tiram a roupa, uma analisa a outra, mesmo que não conscientemente, mas isso acaba acontecendo. Já em São Paulo não, por a gente não ter essa função do calor tão exagerada, essa prática esportiva também não ser tão estimulada quanto no Rio de Janeiro, aqui a gente tem mais parque, mais clube, então primeiro a gente já não acaba tirando tanto a roupa, então não tem aquela coisa do o outro tá me achando mais gordinha, mais magrinha, a função estética não ocorre tanto. Mas com relação à atividade física, as duas são bem parecidas, apesar do Rio ser um pouquinho mais desenvolvido por ter praia. Como é que você vê a questão da academia? A academia para mim é um mal infelizmente necessário, por ser um método de treinamento em massa, não requer tanta atenção, é muito simples treinar numa academia de ginástica, é simplesmente você sentar numa máquina e empurrar uma alavanca. É um mal, mas é um mal necessário, se não tiver isso, normalmente as pessoas não têm no que se apoiar com relação à atividade física. Como fazer uma academia bem feita? Ou como fazer um exercício? Então, duas perguntas. Primeira, quais são os cuidados que você tem que ter consigo próprio dentro de uma academia? A primeira coisa é aquilo que eu já falei, é parar de ver o indivíduo como músculo. A gente vai para a academia, a gente vai fazer a série de bíceps, a série de tríceps, de perna, de abdômen. Não tem que ver assim, tem que ver o indivíduo como movimento. O que ele faz de movimento no seu dia a dia? Vamos colocar um exemplo bem prático, um exercício comum de academia que é o supino. O pessoal só vai fazer aquilo quando chegar de novo na academia para pegar aquele peso. Não é uma coisa que a gente consegue colocar no nosso dia a dia com uma frequência para ter um real aproveitamento. Com relação à estética é muito útil, porque o pessoal vai na academia hoje em dia buscando especificamente isso, estética. Apesar de não querer admitir, é o que ocorre. E uma outra coisa, você já foi professor de academia, Já coordenei uma academia e sei dessa dificuldade que tem. Poucas são as pessoas que se preocupam com o bem-estar, realmente ao pé da letra. Quanto pega dentro de uma academia a questão da relação humana, da necessidade de relação humana? Isso é um fator importante da academia, porque hoje, como nossa cidade não tem muitos espaços de lazer, as pessoas acabam se confraternizando na academia. Acabam encontrando pessoas que têm afinidade, seja na aula de spinning, de natação, de musculação, de qualquer coisa, que fazem parte do mesmo grupo. Como forma de lazer é muito importante e eu incentivo ainda isso. Mas a gente não tem que só ver isso como a única forma de treinamento hoje em dia que se pode obter. Parque. Como é que você consegue tirar o melhor possível de você estar dentro de um parque? Você está usando um espaço público A melhor coisa é ser um espaço aberto, você poder tomar sol, você ter uma área de lazer protegida. Hoje em dia o fator segurança é muito importante. Mas a melhor forma de se utilizar os parques hoje em dia é para praticar caminhadas, corridas. E qual o cuidado que você tem que ter numa coisa dessas? Me fala uma coisa, alongamento.
não sou muito fã de alongamento como a gente está acostumado hoje a fazer, que é simplesmente puxar e esticar e deixar voltar. A mesma relação que a gente faz com uma camisa. Quando a gente alonga o músculo, ele está em posição estirada, quando a gente solta, ele volta para a posição original. Eu não uso alongamento nos meus treinos como o pessoal costuma usar. Eu prefiro usar mais a função da articulação para gerar um benefício, seja de estabilização ou de mobilidade. Explica isso melhor. E mais simples, para o público leigo. Para o público leigo, o que a gente tem que fazer é qual que é a real função da gente estar treinando com uma musculatura estirada, alongada. Será que tem prejuízo? Será que tem a função da estabilidade vai ser prejudicada ou aumentada? Que é o que acontece com qualquer estrutura realmente estendida. A probabilidade dela sofrer uma lesão em cima daquela musculatura que já está alongada é muito maior do que uma musculatura firme. Então eu priorizo um pouco mais a função da articulação gerar ou estímulo de estabilidade ou de mobilidade, não só simplesmente o músculo tá alongado para a gente trabalhar. Isso aí para mim não faz muito sentido. Com relação à melhora de flexibilidade, sim, aí a gente faz um treino voltado para a flexibilidade e usa o alongamento como uma ferramenta. Tá, então alongamento, na realidade, você deve fazer o quê? Depois do exercício é melhor? Ou com um exercício separado? Sim, eu prefiro usar alongamentos no final ou num dia específico de alongamento. Não tento misturar força e alongamento junto, porque o índice de lesão aumenta muito. E hoje em dia a gente está mais preocupado em reduzir os índices de lesões do que qualquer outra coisa. Obrigado.